Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Como vocês estão? Como está a sua vida? Como está o seu interior? No meio de tantas guerras, no meio de tantas injustiças que você tem vivido. Quando você olha para você, o que é que você vê? Uma pessoa derrotada? Uma pessoa que não tem mais o que fazer? Uma pessoa que não pode mais sonhar? Que tudo é impossível? Como você está vendo a sua pessoa? Depois de todo o vendaval, depois que tudo saiu do lugar, estava tudo redondinho, tudo certinho, e de repente veio uma tempestade inesperada e acabou com os teus sonhos, e acabou com o seu castelo. Todos nós sonhamos quando somos adolescentes, amamos com um amor tão puro, queremos o melhor para a pessoa que amamos. E criamos uma fantasia, nós criamos para nós algo irreal, algo que ninguém pode preencher, algo que ninguém pode nos corresponder. Como foi o seu tempo de adolescente? Olhando para trás, quantos sonhos que você tinha e você realizou? Muitas coisas perderam sentido, muitas pessoas foram embora. E hoje na tua maturidade, como que você está vendo o teu ser? O que você espera da tua vida? Você ainda caminha sozinho? Ainda sonha sozinho? Ou você já resolveu buscar a ajuda do Criador? Ou você já entregou a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, que pode mudar as estações e os tempos? Ele é Deus, Ele é soberano. Eu não estou aqui pregando uma religião, eu não estou aqui falando de uma denominação, mas eu estou falando de um Pai amoroso, de um Pai que perdoa. Lembra quando o filho pródigo foi embora? Brigou com o pai, tomou tudo que era seu, antes do tempo. Isso era uma chacota, isso era algo tão irreparável, tão doloroso para um pai, mas ele fez. E ele pegou toda a sua herança, todo o seu dinheiro e saiu. Foi se regalar, foi se divertir, porque quando se tem muito dinheiro, se tem muitos amigos, muitas mulheres, muitas portas se abrem, mas não é por causa de você, é por causa do seu dinheiro. E ele, quando ele caiu em si, ele viu que os amigos que ele adquiriu durante a riqueza não eram amigos reais. Quando ele perdeu todo o dinheiro, não ficou ninguém. As mulheres da qual ele sentia prazer, da qual ele se divertia, também foram embora. E ele se pegou sozinho. Olhava para um lado, para o outro, e não tinha o que fazer. E ele disse, eu vou trabalhar dando comida para os porcos, deixa eu ver se eu consigo arrumar um emprego assim para não passar fome. E Deus preparou dele arrumar um serviço para cuidar dos porcos. E a fome era tão grande que ele pegava as bolotas da ração do porco, sabe aqueles pedaços de comida que as pessoas jogavam na lavagem? Ele pegava e comia, porque ele estava faminto, porque ele não tinha mais nada, porque ele não tinha mais amigos, porque ele não tinha mais mulheres, porque ele não tinha mais ninguém. E ele começou a comer os lixos deste mundo, as lavagens
daqueles porcos. E daí então, o Espírito Santo tocou no coração dele, fez ele lembrar do quanto era bom viver com o Pai. Por pior que seja a situação, às vezes a gente passa por momentos que a gente não entende, que a gente não quer, mas não existe lugar melhor do que estar na presença do Pai, nos braços de Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós, sabendo que Ele nos ama de verdade, que Ele vai cuidar da gente. E então Ele resolveu voltar. E Ele disse para Ele mesmo: eu vou voltar e vou falar com o meu Pai. Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra o céu e pequei contra Ti. Eu não sou digno de que me chama de filho, mas me aceite como um dos seus criados. Me dá um emprego que eu possa cuidar dos teus porcos, porque até os teus porcos são tratados com dignidade. Até os teus porcos, os teus animais, você trata com amor, você trata com reverência, você dá o melhor. Me conceda esse emprego. E o pai ficou muito emotivo, porque Deus, Ele nunca se esquece dos seus filhos. E ele veio correndo e abraçou aquele filho e pediu para os servos dar ele um banho, dar vestes honrosas e colocar no dedo dele um anel de honra, porque o filho que estava perdido voltou para casa, voltou arrependido. Ele conseguiu enxergar que o mundo é só vaidade. E o que importa é estar na presença de Deus, é estar em comunhão com o Pai, na família celestial. E assim o fez. Ele vestiu as vestes reais, colocou no dedo um anel de honra. E o pai mandou que matasse um novilho gordo para que festejasse a volta desse filho. E essa parábola significa a minha vida e a sua. Quantas vezes a gente sai por este mundo desgarrado, achando que vai dar tudo certo. A gente faz projetos, a gente faz sonhos, a gente cria um mundo de fantasia na cabeça. E daí quando a gente vai ver, era só terra, era só um castelo de areia. Que na verdade, quem nos ama é Deus. Coloca a sua vida na presença de Deus. Você que está sozinho, você que não tem um cônjuge, não tem alguém para dividir a tua vida. Deus tem uma pessoa para você. Tenha calma. Saiba esperar. Não jogue os pés pelas mãos, não seja apressado, como esse filho pródigo foi. Espera no Senhor. Deus tem o tempo certo de exaltar. E quando Ele exalta, não tem quem te derruba. Sabe? Quando Deus resolve exaltar alguém, Ele exalta de uma maneira que todos veem, que todos ficam maravilhados. Deus é contigo, Deus te ama. Talvez até aqui a sua vida foi de derrota, talvez até aqui você só sofreu. Já nasceu escutando, não era para você ter nascido. Eu não queria ter mais filho. Você é o impostor. Você nasceu de um acidente. Saiba que todos nós que nascemos, nós nascemos porque Deus nos escolheu. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Não importa qual foi o seio que nos amamentou. Não importa quem foi que nos gerou. O que importa é quem nos chamou. É quem nos ama. É quem tem um projeto para nós. Não desista dos teus sonhos, porque Deus te ama e Deus é fiel. Muitas provações, muitas lutas você vai passar,
mas Deus passará contigo. Traga na sua mente a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, que era para não sobrar nada, mas não queimou nenhum cabelo deles, porque Deus protegeu. Daniel, fiel a Deus, amante de Deus, temente ao Senhor, ele foi jogado numa cova de leões e deixaram os leões famintos por dias, que quando jogasse alguma coisa eles pegavam no ar, mas eles não pegaram Daniel, porque Deus não deixou, porque o projeto de Deus para a nossa vida é único e é santo. Talvez você não saiba por que você nasceu, mas lembre-se, muita gente se espelha em você. A sua vida é valorosa, por mais que você não entenda. Tem muita gente vivendo porque você existe. Não pare. Continue, ainda que seja se arrastando, mas não pare, porque existe um Deus todo-poderoso que te ama, que te guarda e que vai te dar a vitória em nome de Jesus. Não se preocupa com quem está te denegrindo, com quem está te diminuindo. Lembre-se, o maior, o grande, o todo-poderoso, o Deus dos exércitos está conosco. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda essa palavra no seu coração e não se esqueça, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uma boa noite, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre do inimigo vestido de amigo.